Opa, no vídeo de hoje eu vou te mostrar sobre um indicador que toda empresa de serviço deve monitorar e o que aconteceu na nossa empresa aqui na DataCamp em 2025, que esse indicador veio tão pesado, digamos assim, e o que a gente vai fazer para 2026 para que isso não se repita. O indicador basicamente é o churn, que basicamente mede a quantidade de clientes que você perdeu ao longo de um período. Então, se você mede o churn mensal, basicamente vai medir quantos clientes foram inativados ou que cancelaram com você naquele mês. Então, a conta é basicamente a quantidade de clientes que cancelaram, que pediram cancelamento, dividido pela quantidade de clientes ativos que você tinha no período. E nesse ano de 2025, a gente bateu um resultado de 16% no churn de clientes do cohort de 2025, ou seja, a gente pegou todos os clientes que entraram em 2025, então vamos supor que entraram 100 clientes em 2025. Desses 100 clientes, 16 já cancelaram. Isso é um número, para mim, na minha opinião, extremamente alto, e daqui a pouco eu já vou mostrar os motivos. E também a gente teve um número de 10% no churn global, ou seja, olhando todos os clientes ao longo do ano, né, medindo mês a mês, a gente teve uma média anual de 10%. Ou seja, se a gente tinha 1.000 clientes no início nesse período todo, a gente perdeu mais ou menos 100 clientes. Isso é um número médio, não é um número tão alto para o mercado de software, nem um número tão baixo assim, mas para a gente é um resultado muito negativo, é um resultado que impacta muito, porque, claro, não é só vender que você precisa ao longo do ano, você precisa também reter esses clientes, porque quanto mais tempo o cliente fica com você, ele fica ativo na sua base, maior que a gente chama de LTV, ou seja, quanto de dinheiro ele põe no seu bolso, ou quanto que ele te paga no final das contas. Então, se o cliente te paga R$200 por mês, ele fica 12 meses, no final das contas, ele te pagou R$2.400. Esse foi o LTV dele. Então, o nosso objetivo é conseguir maximizar esse valor para que a gente consiga arcar com os custos de aquisição desse cliente e os custos de despesas operacionais para manter esse cliente. Mas vamos lá, vou te explicar agora o que aconteceu, por que esse número veio tão alto, para você ver que nesse canal eu mostro de fato a realidade dos negócios, a vida real, não simplesmente coisas boas, não simplesmente fórmulas mágicas, mas de fato as coisas que acontecem na nossa vida de empreendedor. Mas vamos lá. Basicamente, eu listei aqui 3 motivos que, na minha opinião, que na nossa opinião da gestão da empresa, foram os principais motivos para que ocorreram esses números. O primeiro ponto é ICP errado. O que é ICP? Basicamente, ICP, essa sigla, significa o perfil de cliente ideal. Então, é aquele cliente que você gostaria de vender, que é o seu sonho. Ou seja, o seu produto, o seu serviço, ele foi construído exatamente para aquele cliente. Ele resolve as dores desse cliente, os problemas e ajuda ele a alcançar um sonho. Basicamente isso. É aquele cliente que consegue extrair o máximo de valor. Misericórdia, minha vida tá muito demais hoje. Mas é isso. Então, isso é ICP. Quando você tem um produto ou um serviço, construído para esse CP, que atende determinado tipo de cliente, que resolve determinado tipo de dores, que ajuda esse cliente a alcançar determinado sonho, e você vende para outro CP, ou seja, para outro perfil de cliente com dores totalmente diferentes, isso gera um ruído. E esse cliente, esse cara, não consegue ver o mesmo valor que esse cara de baixo. Logo, esse cliente tende a ser um churn, tende a virar um cancelamento com mais facilidade. Então isso é um ponto que a gente levantou, a gente sabe que a gente cometeu esse erro. Um segundo ponto também está ligado à falha de produto. Não falha do produto não funcionar, mas talvez em funcionalidades que estejam defasadas e que não conseguem gerar o valor que a gente precisa para que o cliente veja esse valor. Então, a gente já identificou, obviamente, também nesse processo, e um ponto que eu sempre gosto de mencionar é que você sempre mapear motivos de churn. O
que isso quer dizer? Sempre que o cliente te ligar querendo cancelar, ou você tenta levar isso para o telefone, ou você tenta falar no WhatsApp, mas sempre busca o contato com o cliente para entender esses motivos e categorize esses motivos para você ter informações suficientes para você tomar a decisão. Aqui a gente tem um dashboard cheio de dados disso, então isso fica muito mais fácil. Tem lugar que você simplesmente liga para cancelar e a pessoa vira e fala assim, ok, em inglês. E a pessoa simplesmente fala assim, não, tudo bem, você precisa pagar tanto e tá tudo certo. Cara, busca entender o motivo, isso é insumo para você tomar a decisão. E por fim, nós entendemos também que nós temos incentivos errados relacionados principalmente à parte comercial. E existe uma teoria que, não é uma teoria que a gente criou, mas eu e meu irmão estamos estudando, meu irmão, para quem não sabe, é meu sócio aqui, onde nós estamos lendo muito sobre o termo ainda, o tema ainda, mas há quem diga que você pagar comissão ajuda a desalinhar os incentivos e os resultados. Porque pensa comigo, e aqui eu vou falar de forma rápida, tá, gente? Eu não tô aqui para defender essa ideia, até porque eu pago comissão e vou continuar pagando ainda. Mas a ideia dessa teoria, desse argumento, é que você, por exemplo, tem um vendedor. Aqui o seu vendedor. O seu vendedor ele tem uma vida. Então ele tem contas, ele tem família, tem despesas fixas. Quando você paga um valor fixo para ele, que é menor do que ele precisa para pagar as suas despesas fixas, o que ele vai precisar fazer? Vender? Óbvio, esse é o objetivo de um vendedor. Porém, quando ele precisa muito de dinheiro, quando ele tem muita coisa para pagar, ele vai vender a qualquer custo. Vender a qualquer custo. Não estou falando que necessariamente isso acontece aqui, porque eu tenho muita confiança no meu time. Mas o que acontece de fato é que o vendedor precisa gerar dinheiro, ele precisa viver a vida dele, está tudo certo. Então essa teoria diz que nós precisamos não pagar comissão, por exemplo, e você aumenta o valor fixo dele e você começa depois a pagar um bônus por performance. Um bônus por performance de acordo com algumas metas, mas esse valor fixo, a ideia é que dê a tranquilidade para ele poder pagar, para ele poder trabalhar e alcançar as metas que a gente propõe. Ah, mas, pô, Caio, e aí como é que ele vai ter a motivação? A motivação, na verdade, tem que ser o medo de perder. Porque são poucas empresas que fazem isso, e que empresa que vai te dar um valor fixo alto para vender, e, enfim, ele tem que ter esse medo de perder. Então, isso que vai garantir que você consiga atingir os seus objetivos. E, claro, se o cara também não performa, você troca. Basicamente, essa é a teoria, mas a gente não colocou em prática, então eu não sei dizer exatamente se funciona ou se não funciona. Mas é uma hipótese que a gente levantou para esse ano. Então, dado esses motivos, dado toda essa ideia, o que a gente vai fazer? Qual que é o nosso plano de ação para 2026? Basicamente, nós temos a meta de chegar no próximo cohort que for entrar, né, nos clientes de 2026, a gente chegar em 10% máximo de churn, ou seja, se a gente vender, basicamente a nossa meta é vender por uns 200 clientes, então a gente pode perder no máximo 20 clientes desse grupo que entrou aqui em 2026. Porém, entretanto, todavia, contudo, a gente quer perder apenas 8% dos nossos clientes globais. A gente sabe que acontece, tem gente que troca de sistema, tem muita empresa que fecha, então a gente precisa trabalhar com isso. Então, se eu chegar no ano com 1.600 clientes, basicamente a gente está falando aí de menos de 8% de 1.600, você vai dar menor que 160 clientes. Vamos falar assim para ficar mais fácil. Estou ruim de conta agora. Então, esses são os nossos objetivos. E, obviamente, esses 20 estão englobados aqui. Então, não dispensa o outro. Beleza. E claro, né, para a gente medir isso aqui, a gente também vai medir em 3 meses e em 6 meses. Porque a gente não pode só ver no final das contas e deixar para agir lá no final. Então, esse número não pode passar de 10%, que tem que ser menor que 10% ao longo desse tempo. E aí, quais as ações que a gente vai tomar para esse ano, para que isso não aconteça? Basicamente, nós precisamos alinhar produto, nós precisamos alinhar o nosso SCP, ou seja, quais são. Hoje a gente tem mais de um produto, né? A gente está lançando o nosso novo software, DataCamp Go. Então, a gente tem 2 softwares, basicamente, então nós precisamos alinhar. Qual software? Software 1, vou pôr software 2, ICP1 e ICP2. Basicamente isso. Porque cada comunicação, cada
forma de vender tem que ser diferente para um perfil de cliente. E eu não posso vender um software para o trocado, porque senão vai dar problema. Tem coisas que um perfil de cliente faz que o outro software não tem e vice-versa. Essa é a primeira estratégia, definir muito bem definidos os perfis de cliente, enfim, o discurso de venda. Um outro ponto que eu acho muito importante, que a gente já vem falando e a gente não teve muito tempo, na verdade a gente não teve prioridade, vamos ser sinceros, é mapear a nossa base de clientes da seguinte forma. Imagina aqui que você tem uma tabela com os clientes, certo? Você tem seus clientes. Aí você vai ter cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5 e por aí vai. A ideia é que a gente pegue alguns atributos de valor para nós, para que a gente possa mapear toda essa base de dados de cliente, para que a gente possa no final ter uma classificação. E essa classificação vai jogar esses clientes depois numa matriz, mas vamos chegar lá. Então aqui, por exemplo, a ideia minha nosso plano é escolher alguns atributos, por exemplo, ticket médio, chamados no suporte, Aqui eu vou colocar o LTV dele, o NPS, o CSAT, o NPS e qualquer outra classificação que eu achar interessante. Talvez eu possa colocar aqui segmento, de acordo com o que a gente está buscando, ou proximidade com o ICP, vai variar de acordo com a nossa estratégia. E a ideia é atribuir uma nota de 1 a 5, onde 1 é ruim, menor, né? Vamos falar assim, menor nota, e 5 é a maior nota. Então vamos supor, por exemplo, o ticket médio desse cara é alto, então ele vai nota 5. Ele tem poucos chamados, nota contrário aqui, né? Então aqui tem poucos chamados, então nota 5. O LTV dele é baixo, ele só tem 2 meses que ele é meu cliente. O NPS dele é alto, então nota 5. Ele não está de acordo com o meu ICP, está só um pouquinho, então 2. E a ideia é que eu faça uma soma aqui e dê um resultado X. Então aqui vamos supor 10, 16, 18. Então, num padrão de 0 a 25, ele está com 18. Vamos supor que esse cara aqui deu 22. Esse cara aqui deu 5. Então, a ideia nossa é classificar cliente por cliente. Óbvio que a gente vai fazer isso tentar fazer isso de forma escalável, para que depois a gente possa plotar esses clientes aqui nessa matriz, para que a gente possa saber que isso geralmente existe uma teoria que chama matriz RFM. Aqui eu não sei como que a gente vai plotar, mas a ideia é achar os melhores clientes, que são os clientes estrela, para que a gente possa focar nesse tipo de cliente e entender quem são os clientes que estão aqui que precisam ir para cá, e os clientes que estão aqui que também precisam ir para cá, e os clientes que estão aqui que estão basicamente perdidos, ver como que a gente consegue subir eles. Basicamente essa é a teoria por trás disso tudo. Um outro conceito também é conseguir criar a nossa escada de valor. Hoje a gente trabalha com 2 softwares apenas, mas a minha ideia é já criar alguns serviços. Meu Deus! A minha ideia é já criar, não sei me desenhar, não, alguns serviços. Rapaz, tecnologia. Bom, basicamente então eu tenho aqui a teoria da escada de valor rapidamente aqui, né? Então você tem várias etapas da jornada do seu cliente. Então você tem a etapa 1, 2 e tal. E aí nessas etapas você tem seus produtos. Esse ponto aqui é o meu cliente de sistema, que ele vai me pagar um valor médio, vamos supor que R$300. Porém, pode ser que determinado cliente ele não esteja no ponto de adquirir um sistema. Ele não está no ponto de pagar R$300. Então ele pode vir aqui consumir um mini curso de R$47. Ele pode vir aqui e consumir o primeiro módulo do meu produto por R$150. Exemplo. Também, se o cara tiver muito evoluído, ele pode vir aqui e comprar uma mentoria. R$6.000, por exemplo. Então, essa é a ideia da escada de valor. Nós precisamos também fortalecer o time de CS. Então, hoje o time de CS é quem cuida dos nossos clientes. Nós precisamos de estratégias para que esse time de CS ele consiga identificar um cliente que esteja propenso a churnar, que a gente fala, a cancelar, antes mesmo dele cancelar. A gente já tem algumas coisas que fazem isso, mas tudo isso aqui que eu desenhei, é matriz, algumas ideias que eu tinha desenhado aqui em cima também, tudo isso já ajuda, mas nada substitui também um acompanhamento mais próximo. Como eu disse ali em cima, nós estamos estudando para conseguir alinhar esses incentivos. Um ponto também que é muito importante, às vezes a gente quer muito volume de cliente, a gente acha que isso é suficiente, mas quando você
ganha volume, você perde qualidade. Então a ideia minha é buscar um volume adequado que traga qualidade, também traga dinheiro no bolso, óbvio, que é ONG. Então nossa ideia é realinhar nossas metas para trazer volume com qualidade. Então se o nosso time fez, vamos supor, 3 mil reais por mês com clientes novos, né? 15 clientes por mês, mas estão perdendo 15%, então por que não talvez descer esse volume, trazer 10, 12 clientes com um volume mês aí de 2.500, 2.000 reais, para não ter mais qualidade nisso, sabe? E o mais importante aqui de tudo é ter um foco no MRR, principalmente se você é prestador de serviço, se você presta serviço recorrente, foco mais no MRR e, claro, duas coisinhas que você precisa saber. O LTV, que eu já falei muito. Você precisa saber o CAC. Mais uma coisa também que é importante. Payback. Então, essas 4 coisas você precisa saber. Quanto que o cliente paga de MRR? Qual que é o LTV dele? Então, vamos supor que você tem um contrato de 12 meses. Então, em tese, o seu LTV bruto máximo é de 2.400. Mas tem alguns outros pontos que podem influenciar nisso, churn e tudo mais. Você precisa saber o CAC, ou seja, quanto que você está pagando o seu custo de aquisição de cliente. Então, tudo que você gasta com marketing e vendas, dividido pela quantidade de clientes. E o payback, ou seja, se o seu cliente te custa 1.000 e o MRR dele é 200, de forma bruta, o payback dele é 5 meses. 5 meses. Aqui a gente não está considerando outros custos envolvidos, margem líquida, considerando de forma bruta. Então, essas informações você sempre vai precisar ter de forma geral dos seus clientes, na sua empresa, para que você consiga fazer com que o seu negócio dê lucro. Não simplesmente olhar pelo que está vendendo e tudo mais, mas você precisa ter uma bússola ali para dentro do seu negócio para saber se a conta vai fechar ou não. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado para que você consiga de fato entender um pouquinho mais, ver a nossa experiência, ver as nossas dores e os problemas que têm acontecido com a gente, para que você não simplesmente passe por isso. E para você que também está passando por esses problemas e precisa de uma ajuda, na descrição desse vídeo você pode falar diretamente comigo, marcar uma sessão de consultoria gratuita de 30 minutos, que eu posso te ajudar a resolver todos esses problemas, assim como eu tenho buscado resolver aqui na minha empresa. E por fim, se esse ainda não é o seu caso, se você ainda não empreende, eu vou te deixar uma sugestão de vídeo para que você entenda como que eu penso, qual que é a minha estratégia para começar um novo negócio, tudo que você precisa saber. Espero que você goste, deixa aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, qual a sua opinião, o que você faria de diferente no meu lugar. Te vejo no próximo vídeo.